Bora, gente, comprar mais uma live. Olá, boa tarde. Hoje a nossa live a gente vai falar tudo sobre rosácea, tá? E eu quero agradecer a todo mundo que participou, mandou as perguntas lá na caixinha, que mandou no direct, botou no post. Deixa eu deitar aqui. Então, eu quero muito, muito agradecer, tá? E lembrando que tem sorteio, né, gente? Tem sorteio. Eu sei que as pessoas mandaram, os Rosadias mandaram perguntas na caixinha, mas aqui também vocês ficam bem à vontade para participar, tá? Esperar o pessoal entrar. Ó, não esquece que pro sorteio tem que estar na live, tá? A gente hoje vai receber a doutora Daniela Pimentel e vamos conversar tudo sobre rosácea. Esperar mais um pouquinho, gente, a galera entrar, tá? Espera a doutora Daniela Pimentel também. Oi? Olá, doutora! Travou. Agora sim, deu uma travada. Sim, agora sim. Beleza. Travou ou tá ok? Foi. Tá. Tudo bem, Ivan? Agora tá ok. Tudo bem, doutora? E a senhora? Tudo bem também. É muito bom estar aqui de novo. Ai, eu tô muito feliz. Eu me sinto muito honrada da senhora estar aqui de novo com a gente, esclarecendo, passando informação. Então, eu quero muito te agradecer. Hoje, sem choro. Hoje eu me Já preparei choramos duas antes, me vezes, né? Na preparei primeira e no psicologicamente. presencial. Chega. Não, eu me preparei psicologicamente. Não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar. E aprendi uma técnica, né? Quando você tá querendo chorar, você abre a boca. Ah, é? Fica assim. E aí, passa. Boa. Vou usar bastante, eu acho. Ai. Doutora, vamos começar? Vamos. Então tá. Quem é a doutora Daniela Pimentel? Eu que vou me apresentar? Além de ser uma querida. Gente, meu nome é Daniela Pimentel, sou dermatologista, trabalho aqui em São Paulo, em Moema, e é uma honra para mim estar aqui hoje para falar sobre rosácea, que é uma doença que a gente sabe que é tão pouco diagnosticada, mesmo às vezes por médicos, até mesmo por dermatologistas. Eu conversei outro dia com a Van e falei que às vezes nem sempre é fácil a gente fazer um diagnóstico assim logo de cara. Claro, tem alguns pacientes que estão com a doença numa fase mais avançada, então é muito mais fácil, mas às vezes numa fase inicial, ou às vezes quando está um pouco mais controlada, nem sempre a gente faz um diagnóstico de cara. Então é uma doença que a gente tem falado bastante para até mesmo ajudar a divulgar entre os médicos e também para levar informação para os pacientes. Então, eu e a Vã, a gente tem falado bastante ultimamente. Outro dia, até uma amiga do meu marido fez um meme falando que aprendeu muito sobre rosácea, acho que de tanto que eu falei naquele mês. Mas é exatamente essa a nossa intenção, levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Obrigada, porque a gente precisa muito, né? Porque é uma doença, na verdade, que muitos têm e poucos conhecem, né? E devido a isso, a gente passa muitos constrangimentos, preconceitos e acaba isso atrapalhando o controle da nossa rosácea, né? Exatamente. Hoje já tem até trabalho mostrando o quanto é grande o impacto psicossocial da rosácea, o quanto isso incomoda, o quanto isso prejudica os pacientes no dia a dia, tanto na parte social como também no trabalho, né, Van? Verdade. Muito.
Tem muita gente que não consegue nem fazer entrevista de trabalho. Ou está numa reunião e, de repente, tem um post, até meu falando sobre isso. Você tá tudo bem, daqui a pouco você fica vermelho do nada. Né? Ou tá numa reunião e vai lá e do nada você fica vermelho e não sabe o que fazer. Né? E as pessoas ficam olhando, ficam em cima, né? Exatamente. E constrange muito mais. Né? Doutor, Doutor, então vamos lá. Vamos falar de diagnóstico, então, já que a gente começou com diagnóstico. Como é que se diagnostica a rosácea? Então, gente, o diagnóstico da rosácea, ele é clínico. O dermatologista olhando aquela lesão e conhecendo os antecedentes dos pacientes. Então, por isso que é super importante a gente conversar com o paciente. Primeiro, conhecer todos os antecedentes pessoais daquele paciente, né? Se ele é atópico, se ele toma algum remédio, se ele toma algum tipo de hormônio. Tudo isso é importante a gente conhecer o histórico do paciente. Isso em qualquer consulta, né? Na verdade, para qualquer doença. E depois o paciente conta a história dele. Eu fico mais vermelha quando acontece isso, aquilo. E a gente vai suspeitando. E aí a gente vai até direcionando o paciente. Quando você toma um vinho. Quando você faz exercício físico. Quando você está em extremos de temperatura. A gente vai, conforme a gente suspeita da doença, a gente vai tentando ajudar o paciente a nos contar melhor. Claro, quando chega num quadro mais avançado, o diagnóstico é mais fácil. Você olha e às vezes já vê, mas quando é alguma coisa mais leve, que a gente estava falando, às vezes fica um pouco mais difícil. Na live passada, até alguém perguntou se precisa ter uma biópsia para fazer o diagnóstico da rosácea. Gente, não precisa. O diagnóstico da rosácea é clínico, então é a história do paciente e avaliação clínica. Às vezes é interessante uma biópsia para afastar outras possíveis doenças que a gente possa estar em dúvida. Ou às vezes pode ter duas doenças, pode ter a rosácea e mais alguma coisa. Então, a biópsia entraria nesse momento, mas a gente não precisa de biópsia para dar o diagnóstico de rosácea. Tá, e não é uma coisa também assim muito rápida, né? Às vezes a gente não consegue fazer num primeiro momento. Então, eu estava até conversando outro dia com a Wanda da importância do paciente escolher um dermatologista, confiar e fazer os retornos. Às vezes, no primeiro momento não faz, mas no segundo momento faz. Então, é legal esse acompanhamento e não ficar pulando de médico em médico e de consulta em consulta e sem voltar. Isso tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento do tratamento, né, Van? Porque às vezes você passa um tratamento, aquele paciente pode não se dar bem com aquele tratamento, aí no retorno você troca. Então, às vezes, as pessoas me perguntam aqui, qual é o melhor hidratante para rosácea? Eu sempre respondo, não existe o melhor. Existem vários que são apropriados e a gente vai passar um tratamento, um skincare para o paciente e acompanhar esse paciente. Se ele não se der bem com esse, a gente troca. Então, não existe um único produto que seja o melhor. Existem vários indicados e a gente vai achar o melhor para aquele paciente. Então, assim, vamos supor, chego lá no seu consultório, a senhora diagnosticou como rosácea, você vai lá e indica um protetor, um hidratante. Isso também tem a ver com o meu tipo de pele, né? Com certeza. Então, assim, eu sempre vou indicar toda a rotina do paciente e vou até pedir para o paciente não usar nada muito fora daquilo que eu estou indicando, porque a gente sabe que até produto inadequado pode piorar o quadro. Então, eu indico higienizador, eu indico uma água micelar, eu indico o protetor solar, eu indico hidratante, dependendo da fase do paciente, dependendo de como ele está se apresentando naquele momento, e também indico o tratamento e peço logo um retorno breve nas primeiras consultas para eu ver. Eu sempre falo para o paciente, esse primeiro retorno não é nem tanto para a gente avaliar resultado, mas é para a gente avaliar se você está adaptado, conseguindo utilizar tudo isso que eu estou te dando. Claro que quando a gente tem amostra no consultório é mais interessante ainda, né? Que às vezes o paciente não precisa comprar, mas nem sempre isso é possível. Mas quando a gente tem, a gente sempre dá. E aí eu peço para o paciente retornar para mim e falar se ele está se adaptando àquele tratamento. Porque caso ele não esteja se adaptando, eu tenho outras opções, tanto de skincare como até de tratamento. Mas quando a gente está falando do tratamento, do produto que é o remédio, a gente também tem que ter paciência para ver a resposta. Muitas vezes ele vai começar a dar resposta depois de um mês. Isso é importante o paciente saber também. Se o paciente usa aquilo uma semana, no melhor faz, isso aqui não está adiantando para mim. Tem que ter paciência, porque às vezes é lento mesmo. A gente vê nos estudos, quando esses estudos testam esses medicamentos, muitas vezes é a partir de 4 semanas para a gente começar a ver uma resposta. Então, também o paciente precisa entender isso para não achar que nada deu certo para ele. Às vezes o paciente fala, para mim nada, já usei tudo, nada deu certo. Eu vou ver, mas como você usou? Usou 1 ou 2 vezes por dia? Porque às vezes
é o tratamento com aquele medicamento, tem que ser 2 vezes por dia. Não adianta usar só uma. Usou por quanto tempo? Fez o skincare adequado? Tudo isso é importante para a gente falar, não, nada deu resultado para aquele paciente. É muito difícil nada dar resultado para um paciente. Verdade. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Tempo de uso, skincare, se está usando na frequência adequada, tudo isso. Hoje eu estava conversando com uma rosadinha e ela entrou no antibiótico, né? E ela me chamou e falou, pô, Van, eu já tô 30 dias no antibiótico e nada resolve. No antibiótico tópico ou sistêmico? Na verdade, tópico, ambos a gente faz por mais tempo. Né? Oral, talvez 30 dias seja o começo para ela ver algum resultado, entendeu? É lento mesmo. A gente sabe que quando a gente está vivendo aquilo, parece que é mais lento ainda, né? Por causa da ansiedade, mas é importante o paciente entender que a gente precisa de um tempo mesmo para os produtos, para os medicamentos começarem a agir na rosácea. Certo. Tem um rosáceo que perguntou aqui que quando ela toma sol na praia, fica com as 2 placas rosadas nas bochechas. São da rosácea? É da rosácea? Pode ser, como pode não ser. A gente sabe que o sol e o calor é um gatilho para rosácea, mas a gente tem outras doenças que podem acometer esse centro facial que também podem ser pioradas pelo sol. Então, a gente não pode afirmar só pela história que seja. É importante a gente fazer uma avaliação clínica para a gente afastar outras possíveis doenças dessa região da face que também são desencadeadas e pioradas pelo sol. Certo. Doutora, a gente tem Rosex, ivermectina, agora Solantra, né? Que é a ivermectina. Né? E temos o Azelan. Ambos são para pústulas ou vermelhidão? Todos são consagrados para o tratamento da rosácea. Eles agem em diferentes partes da fisiopatologia da doença. Quando eles são mais apropriados para pápula e pústula, mas existem algumas vermelhidões que são devido às pápulas e pústulas. Então, essas vermelhidões, eles podem melhorar. Mas quando o paciente tem só o eritema, simplesmente o eritema, nem sempre a gente vai conseguir melhorar com esses medicamentos. Às vezes a gente até pode ter um grau de melhora, mas não é a principal indicação desses medicamentos. Quando o paciente tem puramente o eritema, hoje no Brasil, os principais tratamentos que a gente usa são as tecnologias, o laser e a luz intensa pulsada. A gente não tem um tópico só para eritema hoje no Brasil. Existem também alguns medicamentos por via oral que a gente pode tentar para melhorar o eritema, mas aí é somente na consulta médica, porque são medicamentos que trazem efeitos colaterais. Então, inclusive, às vezes a gente pede até avaliação para colegas de outras especialidades para que a gente possa dar este medicamento para os pacientes. Então, isso a gente faz durante a consulta. Então, o tratamento tópico para eritema puro, hoje a gente não tem nenhum exatamente apropriado por isso. A gente pode até ter um ganho secundário dos tratamentos tópicos, principalmente quando tem a pápula e a pústula e o eritema. E o que a gente usa muito são os lasers e a luz intensa pulsada. Certo. Mudando agora rapidinho, sobre preenchimento, botox, sculptors, isso resolve, ajuda, gente? É um aliado? Na verdade, o paciente que tem rosácea não tem uma contraindicação para fazer nenhum tipo desses procedimentos. E a gente tem alguns relatos em literatura da melhora, inclusive do eritema, com a toxina botulínica. E a gente usa uma diluição diferente para fazer nessa região do rosto também. E a gente tem alguns relatos também dos pacientes que fazem tratamento para flacidez, tanto com bioestimuladores como com ultrassom microfocado, que sentem melhora desse eritema. Não é uma indicação do tratamento do eritema, mas seria um ganho secundário. Então, a gente até tem um trabalho na literatura com o ultrassom microfocado, especificamente esse trabalho foi feito com o Ultera, e o paciente viu melhora. E eles até estudaram essa melhora com fotos e viu que realmente melhorou. Então, o que a gente imagina? Conforme a gente melhora a qualidade do colágeno, estimula o colágeno, provavelmente esse colágeno de melhor qualidade compacta um pouco os vasinhos e pode ter um ganho secundário no eritema e nas telangiectasias. Mas como é que se fala? O preenchimento com ácido hialurônico a gente pode? O preenchimento com ácido hialurônico, ele acaba melhorando também a qualidade da matriz extracelular. Então, pode até ser que a gente veja um pouco desse resultado. Mas o que eu mais vejo em relação ao ultrassom microfocado e bioestimulador, tá? Mas pode acontecer com ácido hialurônico?
pela teoria, sim, mas não é o que eu mais vejo no consultório. E não tem trabalho publicado em relação a isso. Certo. E o, assim, eu tenho, ele pode ser aplicado aqui, o Botox aqui? Não é onde a gente aplica de rotina para o tratamento do envelhecimento. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com a aplicação da toxina botulínica aqui, porque a gente pode pegar músculozinhos do sorriso e causar uma simetria no paciente. Então, para essa indicação, a gente tem que usar uma diluição diferente da toxina e saber a profundidade onde a gente está aplicando e ter muito cuidado para não ter esse tipo de assimetria com o sorriso, porque isso incomoda demais o paciente. Então, tem que ser feito por médicos experientes esse tipo de tratamento. Gente, por favor, hein? Não vai em qualquer lugar, não, hein? Vai para as pessoas que saibam. A gente fica vermelho, né, gente? Rosácea. A rosácea, ela pode ficar vermelha no rosto inteiro ou só localizada? Bochecha, testa e quê? Ela é mais comum no centro facial, mas ela pode acometer o rosto inteiro, sim, em alguns casos. Isso pode acontecer. Isso é bem comum, essa pergunta também já chegou algumas vezes para mim. É mais comum no centro facial, mas ela pode acometer, o eritema pode acometer outras regiões também. E só no rosto? É raríssimo casos de rosácea extrafacial. Existem alguns relatos, mas é muito raro. Então, quando o paciente tem lesão em outras localizações, a gente até precisa avaliar com mais cuidado, usar o dermatoscópio, ver se a gente consegue achar características da rosácea ou pensar em outros possíveis diagnósticos. Certo. É porque tem várias pessoas que já me chamou e falou que tinha no pescoço, que tinha no colo, né? Vermelhidão. Aqui, doutor, ó, aqui, essa área aqui minha, não chega a ser pescoço. Ainda é o finalzinho da face. Né? Aqui no final da face. Quando dá as pústulas, eu fico com bastante aqui. Pode ser da rosácea, mas a gente também tem que pensar em acne. Essa região é muito comum ter acne. A pessoa pode ter os dois também, né, Van? Pois é, como é que trata e como é que vocês veem, como é que lidar com isso? Como é que é isso? Como é que a gente consegue distinguir que é acne e que é rosácea? Como elas têm lesões elementares semelhantes, que são pápulas e pústulas, a gente realmente vai precisar do histórico do paciente, entender se essas pioras são na época da menstruação, isso fala mais a favor de acne, verificar se tem lesão em outras áreas, como, por exemplo, as costas e o V do decote, onde é mais comum ter acne. Então, aí vai muito da história, da gente entender, avaliar e acompanhar mesmo aquele paciente, ver que quando tem essa piora, se são pelos gatilhos da rosácea ou se são mais pioras relacionadas a histórico de acne. É um diagnóstico mais difícil que a gente muitas vezes também não vai fazer num primeiro momento, mas conhecendo, acompanhando, conversando, examinando aquele paciente, a gente vai conseguir diferenciar. E existem alguns tratamentos, inclusive, que podem ser feitos tanto para acne como para rosácea. Daí a gente vai lançar mão desses medicamentos. Isso já é um aliado, né, para tratar. Lúpus rosácea, porque existe muitas pessoas que confundem, né? Isso. O lúpus eritematoso cutâneo, né, que é aquele que dá o rush malar, é um diagnóstico diferencial do eritema da rosácea. Também é uma doença que piora e é desencadeada, pode ser desencadeada pela luz solar. Só que são doenças completamente diferentes e clinicamente a gente vai conseguir diferenciar, tanto pelo padrão da lesão como pela dermatoscopia, que é quando a gente usa aquele aparelhinho que aumentam as lesões e que a gente consegue olhar um pouquinho mais profundo durante a consulta médica. Super, super importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial mesmo. Outra doença que também é importante, que pode ser um diagnóstico diferencial, mas pode estar associada com a rosácea, é a dermatite seborreica. A dermatite seborreica, geralmente, ela comete também o couro cabeludo, né? Que é a caspa. Ela dá aquela descamaçãozinha aqui na região da glabela, comecinho da sobrancelha. Pode descamar também no sulco, nasogeniano, mento, pescoço. Então, é um diagnóstico diferencial, mas elas também podem estar associadas. Então, nesses casos, também é importante aquele acompanhamento, estar bem perto do dermatologista para fazer o diagnóstico, para ter certeza se é um ou se é outro, ou se é os dois, e para tratar corretamente. São casos mais desafiadores, mas que a gente está preparado para diagnosticar e para tratar. E a rosácea descama, aproveitando que a senhora falou da dermatite... Em geral, a rosácea não descama, né? A rosácea ela é caracterizada pelas telangiectasias,
que pode, os flushings, né, que podem ir e voltar, o eritema que pode se instalar, pápulas e pústulas, que são as bolinhas vermelhinhas, que são as pápulas eritematosas, pústulas, que são as com pus, tipo uma espinhazinha, os fimas, que são os aumentos das regiões, mais comum no nariz, e as alterações oculares. Sim, então, assim, se tiver descamando, já pode pensar em algum diagnóstico diferencial. Às vezes a pele está mais sensível, às vezes o clima está mais frio e mais seco, às vezes o paciente usou algum produto que fez descamar, a gente tem que pensar nisso também. Às vezes aquela descamação tem uma outra causa, como, por exemplo, o ressecamento da pele, a pele que já é sensível, um produto inadequado, uma esfoliação excessiva. Então isso é importante também. Mas se a gente ficar em dúvida num primeiro momento, a gente vai orientar o skincare e os produtos que o paciente vai usar e reavaliar num segundo momento. Certo. Então, sempre é bom ficar avaliando e reparando em tudo, até mesmo no que passa, né? Super importante. Às vezes tem algumas doenças dermatológicas que a gente até pede para o paciente fazer uma agendinha. Nesse dia eu usei isso, e a pele ficou assim. Aí a gente vai acompanhando junto para a gente fazer o diagnóstico. Eu vou lhe fazer uma pergunta que agora que me veio aqui, porque uns rosadinhos me chamaram, me perguntaram. Vou citar o exemplo de uma. Eu fiz limpeza de pele e contraí com a limpeza de pele a rosácea. Não tem nada a ver. Ninguém pega a rosácea. A rosácea é uma doença que a pessoa vai desenvolver, não vai pegar em nenhum lugar. Assim como a acne. Tem gente que acha que a acne pega também. Mas nenhuma das duas a gente pega, não. Nenhuma das duas são doenças contagiosas. A gente nasce já com ela? Já, desenvolve em algum momento. Às vezes foi uma coincidência, depois da limpeza de pele ele começou a apresentar sintomas, ou ele começou a reparar um pouco mais, mas não pegou na limpeza de pele. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Porque uma rosadinha entrou em depressão mesmo, porque ela se sentiu culpada por ter feito a limpeza de pele e ter pego a rosácea, porque ela que criou aquilo, né? Não tem nada a ver. Muitas vezes os pacientes ficam tentando achar uma causa para alguns tipos de doença, mas algumas doenças a gente vai manifestar. Eu nunca tive, agora eu tenho. Realmente, são doenças que se manifestam num período de vida mais adulta, por volta dos 30, 40 anos. Então, nunca teve, mas o momento pode passar a ter. E não é que pegou isso em lugar nenhum, não é que usou alguma coisa errada, é porque ia ter mesmo. Não tem jeito, né? Aí nós estamos Não, essa culpa ela pode tirar da frente da vida dela. Rosadinha, pelo amor de Deus, então você tira porque você já nasceu com a rosácea. Com essa predisposição. Na quarentena aconteceu muito isso, né? Talvez mais estresse, né? Mais mudança de hábito de vida também. Na quarentena, a gente teve um monte de manifestação de algumas patologias de pele, tanto desencadeadas como pioradas pelo estresse, mas também pela mudança do estilo de vida, ficando mais tempo em casa, mais tempo sentado. Então, algumas coisas apareceram mesmo, aumentaram a frequência no consultório de algumas doenças de pele por conta dessa mudança do estilo de vida. Doutora, agora sim, vai um rosadinho no seu consultório, tá com muitas pústulas, muitas mesmo. A gente tem a opção do antibiótico, né? Mas a gente também tem do Roacutan, né? E como é que você acha que, assim, esse paciente precisa do Roacutan? Em geral, a minha conduta, no primeiro momento, não é ir para a isotretinoína. No primeiro momento, eu tento outros tratamentos, eu deixo a isotretinoína por um segundo momento, caso não tenha melhora. Mas isso não há um consenso. Se o médico optou por entrar com a isotretinoína num primeiro momento, dependendo da gravidade, da intensidade do quadro clínico do paciente, isso não está errado. A gente não tem, assim, um protocolo a ser seguido. Vai muito do que o paciente está apresentando e da experiência do médico. Certo. Pode ser entrado com a isotretinoína num primeiro momento, sim. E principalmente se for um caso mais grave. E qual é o caso mais indicado? Do quê? Da isotretinoína? Em geral, são os quadros mais graves mesmo, com maior número de lesões. Muita pústula. Oi? É muita mais pústulas. Não necessariamente isso quer dizer que você precise entrar com a isotretinoína, porque a gente tem até tratamentos tópicos voltados para pápulas e pústulas que podem ser tentados antes da isotretinoína. Então, não há uma regra quanto a quando entrar com a isotretinoína
para os pacientes com rosácea. Vai mesmo da experiência do médico. Certo. E também é super importante, antes de entrar com a isotretinoína, que o paciente entenda algumas limitações que ele vai ter do tratamento, dos efeitos colaterais que ele vai apresentar. Às vezes tem alguns pacientes que no verão vão acabar fazendo uma viagem, vão ficar expostos um pouco mais ao sol. Eu acho sempre importante a gente discutir com o paciente. Não pode fazer uso de bebida alcoólica de jeito nenhum durante o uso da isotretinoína. Muitas vezes a gente vai precisar de um acompanhamento laboratorial também do paciente. A gente sempre tem que pedir exames antes. E depois de um mês, se tiver alteração, a gente vai precisar pedir ao longo do tratamento. Então, é um tratamento que o paciente precisa estar muito próximo do dermatologista, precisa estar muito disposto a, por exemplo, ir buscar as receitas com a frequência certa nos consultórios. Eu sou super restrita, eu não deixo receita nunca de isotretinoína para o paciente pegar se ele não for passar em consulta, em retorno comigo para eu avaliar. Então, também é muito importante a gente ver se o paciente está disposto a fazer o tratamento corretamente. Até porque tem que ter uma paciência, né? Porque não vai resolver no primeiro mês e tem gente que fica 8 meses, já recebi relatos de 8 tem mesmo. Né, e não é um bicho de 7 cabeças, porque quando você vai, vou ter que tomar, e não é um bicho de 7 cabeças, você tá fazendo tudo direitinho, com acompanhamento. Exatamente, tem muitos pacientes que, esse eu não vou tomar de jeito nenhum, por quê? Não sabe nem por quê. Não, é um tratamento que, se realizado corretamente, é um excelente tratamento. A gente tem muito mais experiência com ele na acne, mas a gente sabe também que ele é super indicado para alguns casos de rosácea. E desde que o paciente faça o acompanhamento, vá nas consultas direitinho, faça todas as orientações que a gente vai dar, faça os exames de sangue iniciais e depois repita conforme a solicitação do dermatologista, um tratamento que vai muito bem. É um tratamento perigoso se o paciente fizer as coisas erradas. Os principais efeitos colaterais são as alterações dos lípides, né? As deslipidemias, que é colesterol e triglicéridos. Então, também o paciente precisa estar numa dieta adequada. Às vezes eu peço um acompanhamento com a nutricionista, às vezes eu peço para uma endocrinologista me ajudar se eu precisar controlar essas alterações. Então, o paciente precisa estar muito disposto a fazer o tratamento corretamente, mas desde que faça corretamente, é um excelente tratamento. Também não precisa ter medo de fazer, desde que você esteja sendo acompanhado por todos os médicos que vão ser necessários para esse tratamento. Porque assim, eu já vi aqui várias... Não vou tomar porque cai cabelo. Não, a gente tem que estar acompanhando e manejando esses possíveis efeitos colaterais. Eu sempre falo isso em relação a qualquer medicamento. Não tem nenhum medicamento que não tenha efeito colateral. Às vezes você pode ter a sorte de não apresentar nenhum efeito colateral ao uso de algum medicamento, mas todo medicamento tem efeito colateral. E aí o fato de você optar por fazer ou não, eu acho que está muito relacionado a você estar próximo do seu médico, porque quando eu estou fazendo um tratamento para o meu paciente, ele tem efeito colateral, eu tenho que estar apta a manejar esses efeitos colaterais. Por isso, às vezes, os pacientes me perguntam aqui, esse remédio é bom para tal coisa? Eu falo, é bom se o seu médico estiver prescrevendo para você e te acompanhando, senão é melhor nem tomar, porque se você tiver efeito colateral, aí vai ser pior ainda, porque você pode muitas vezes nem saber que é o efeito colateral. Eu sempre explico para os meus pacientes os principais efeitos colaterais dos medicamentos que eu vou dar, para eles estarem atentos a isso. Tá? Porque como a gente sabe que hoje no Brasil, muitas vezes pode comprar medicamentos, não é o caso do Roacutan nem de antibiótico, mas outros medicamentos podem ser comprados sem receita, então às vezes o paciente vê a amiga tomando, vai lá e toma, e às vezes ele está tomando outro medicamento que não combina com aquilo. Isso é super importante, isso é super perigoso até. Então qualquer tipo de medicamento tem que ser prescrito e acompanhado pelo médico, e esse médico tem que estar apto a orientar esse paciente, manejar os possíveis efeitos colaterais e às vezes até suspender o medicamento, se for o caso. E quando você pretende engravidar, não pode nem tomar, né? Não, a isotretinoína, para a gente prescrever para o paciente, ele precisa ter 2 tipos de métodos anticoncepcionais. Então, o ideal é que ele esteja com 2 tipos de métodos anticoncepcionais para ele tomar. Inclusive, ele assina os termos, né, toda vez que ele pega o remédio, falando que ele está com esses 2 métodos anticoncepcionais. Então é muito sério. E aí a gente termina o tratamento, a gente orienta que não engravide por mais 2 meses. Entendi. Teoricamente é 1 mês, mas a gente sempre orienta 2 para ficar mais seguro, né? Então eu peço para continuar com o método anticoncepcional por mais 2 meses. Rosácea ocular, doutora, você consegue observar quando a pessoa vai lá que está com rosácea ocular? Geralmente o paciente apresenta uma vermelhidãozinha no olho, alguma coisa que a gente possa lembrar, né, que ela existe, mas
mesmo assim, eu peço para passar com o oftalmologista. Mesmo que o paciente não esteja com olho vermelho, mesmo que ele não tenha nenhuma queixa, eu falo, olha, você tem rosácea, a rosácea tem manifestações oculares, eu acho interessante você ir num oftalmologista, até para que esse oftalmologista te examine e te acompanhe também, porque pode desenvolver ao longo da vida alguma alteração, e é interessante que você tenha um oftalmologista para acompanhar. O tratamento é realizado pelos oftalmologistas mesmos. Às vezes a gente vê melhora com os tratamentos que a gente faz, mas na minha opinião tem que ter o dermato e o oftalmo acompanhando. Eu sou bem assim, eu acho que tem que... eu sempre gosto de ter outros profissionais acompanhando os pacientes que têm manifestações de outras doenças. Por exemplo, até na acne, quando eu quero que o paciente tome anticoncepcional, eu peço para ir no ginecologista. Eu acho que hoje a gente tem os diferentes profissionais que sabem mais das suas áreas. Por exemplo, eu até posso entrar com anticoncepcional para o meu paciente? Posso, eu sei fazer isso. Mas eu não sei todos os efeitos colaterais, então eu peço para que o ginecologista esteja acompanhando junto nesse caso também. E no caso da rosácea, um oftalmologista. Já aconteceu da senhora encaminhar para um gastro? Para poder... A rosácea? Questão de rosácea. Você vai no gastro, vê como é que tá seu estômago, seu intestino. Na verdade, a relação com a H. pylori ainda é bastante controversa, né? Em geral, eu não peço para avaliar com gastro se não tiver nenhuma queixa gástrica. Entendi. Tá. É porque dizem, né, algumas... A gente olhou na internet que tá alguma coisa ligada ao intestino. É aquela bactéria chamada H. pylori. Existem alguns relatos dela estar associada com a rosácea, mas ainda é bastante controversa essa relação da rosácea com a H. pylori. Então, se o paciente não tem nenhuma queixa, eu não peço. Certo. Eu fiz o exame porque eu estava com muita ardência no estômago. Aí aproveitei e fiz. Não tive nada de H. pylori. Não deu H. pylori. Não deu e eu tenho rosácea. Então, nem todos os pacientes têm essa relação. Não é uma Tanto que os estudos não conseguem ainda ter essa comprovação, entendeu? Fica meio controverso. Entendi. Doutora, vou falar de novo. Melhor protetor, melhor hidratante. Eu vou falar de novo. Vamos falar de novo sobre melhor protetor. Qual é o melhor? Não existe um melhor. Existem aqueles que são mais adequados. Então, a gente sempre vai optar por hidratantes específicos para pele sensível. E os protetores, a gente também tenta optar por protetores mais físicos, que a gente sabe que tem menos chances de dar algum tipo de reação. Mas isso não é uma regra, mas é uma coisa que a gente tem como opção de indicar. Então, assim, tem um monte de paciente com rosácea que usa protetor que não é puramente físico e vai muito bem? Tem outros que não. Então, a gente opta pelos produtos específicos, como, por exemplo, hidratante para pele sensível, higienizadores suaves, de preferência tipo Sindet, e protetores físicos. Mas isso não é necessariamente uma regra, mas é uma opção que a gente tem. Certo. E vamos falar de sabonete? Vamos. Sabonete, água micelar, limpeza. A limpeza, né? Tem rosadistas que não conseguem usar sabonete. A gente sempre vai pedir para usar tipo Sindet, né? Que são aqueles sabonetes com detergente sintético, que tem o pH por volta do pH da pele, que é 5, 5,5, ou seja, não vai agredir a nossa barreira cutânea. Então, não vai ressecar mais a pele, não vai ter vai respeitar essa barreira cutânea e o nosso microbioma. Então, isso é bem importante e hoje a gente está cada vez mais indicando isso para diversas doenças, não somente para rosácea. Eu tenho indicado até para quem não tem nenhum tipo de problema de pele, eu tenho indicado isso para o dia a dia, porque cada vez mais a gente vai vendo o quanto a barreira cutânea e o microbioma são importantes na nossa vida. Então, hoje a gente sabe até que o processo de envelhecimento pode causar alteração da barreira cutânea. Então, eu tenho indicado muito essa questão dos Sindets para a higienização dos meus pacientes. Eu não sou muito a favor de esfoliação física, né? Os esfoliantes. Quando o paciente gosta muito, eu falo, usa uma vez por semana, mas não põe muita força, porque às vezes o paciente usa mais quantidade, o paciente faz a higienização por mais tempo, com mais força, então fica tão vago assim. Para uns podem ir muito bem, para outros nem tanto, e pode depender muito também de como o paciente está utilizando aquilo, e eu não vejo muita vantagem na esfoliação física. Então, para os pacientes com rosácea, não devem usar, mas eu também não tenho o hábito de usar
para outras doenças não, mas isso é uma opção minha. Água micelar, eu gosto, sem grandes fricções, as indicadas para pele sensível, dependendo da fase da rosácea também, tá? Não dou para todo mundo, mas eu gosto bastante de água micelar, inclusive não só para rosácea, como para rotinas de skincare, de outras patologias ou simplesmente na rotina da prevenção do envelhecimento. Hidratante, super importante, não só para rosácea, como para qualquer paciente, mas a gente precisa encontrar o melhor para aquele paciente. Então, não existe um, existem vários, e a gente vai entender aquele paciente, a gente vai conhecer os seus antecedentes, a gente vai acompanhar aquele paciente e achar o melhor para ele. E filtro solar, sempre, para todo mundo, com rosácea ou sem rosácea, na minha opinião, tem que usar filtro solar todo dia, mesmo nos dias nublados, mesmo se estiver ficando mais dentro de casa, eu sou super a favor, eu acho que todo mundo tem que usar. E nos pacientes com rosácea, então, a gente acaba dando preferência para os que são físicos. E um Rosane perguntou aqui sobre tônico. É necessário mesmo a gente usar tônico? Olha, no meu dia a dia, eu troco o tônico pela água micelar. Eu sou muito fã da água micelar. Hoje a gente tem diferentes tipos de água micelar com diferentes funções. Então, na minha prática clínica, eu prefiro a água micelar. Eu uso ela no lugar do tônico com os meus pacientes. Eu já desisti do tônico. Nem quero. Os 2 que eu experimentei, acabou. A gente tem que ver muito bem o que tem ali como princípio ativo, se está indicado. A gente sabe que tem alguns que tem um pouquinho de álcool. Então, assim, para rosácea nem pensar, mas na minha opinião, para ninguém nem pensar com álcool, entendeu? Cada vez mais a gente vê que a gente tem que ser gentil com a nossa barreira cutânea. Então, produtos alcoólicos não fazem parte do meu arsenal terapêutico com nenhum tipo de paciente. Isso é maravilhoso. Isso, até pra gente, então, álcool... não dá. Até teve uma pergunta, Van, nem sei se foram das nossas ou os que chegou para mim, se o paciente, quando ele estivesse com a rosácea controlada, ele poderia usar produtos com álcool. Na minha opinião, não. Tá? Por mais que a rosácea esteja controlada, é um paciente que tem alteração de barreira cutânea pela própria rosácea. Então, na minha opinião, não. Vai inventar ideia, tá controlado. Não inventa. Vamos tentar controlar. Não inventa. Controlou, tá aqui, fica. Não inventa ideia. Doutora, máscara, essas máscaras, né? A máscara do dia a dia, demais, né? Com isso. O que a senhora dá de uma dica pra gente? O que a gente pode fazer? Quinta-feira mesmo eu atendi um paciente meu super querido, um homem que tem rosácea. E ele falou assim, nossa, como eu piorei agora com o uso da máscara. Realmente, assim, a máscara acaba abafando, fica mais quente. Pode piorar? Pode. Então, assim, skincare bem adequado, hidratação adequada e usar máscara, sair somente quando necessário, né? Quando for sair de casa, se não sair, se não for extremamente necessário. Que a gente estava falando, agora a gente já tem a opção de sair um pouco mais, mas a gente também não precisa sair se não quiser, né? Eu estava conversando com a Van, como eu sou médica e eu me exponho muito, né, no meu dia a dia, atendendo presencial, eu tenho evitado de me expor no lazer. Então, apesar de eu amar sair para um restaurante, passear um pouquinho, eu tenho evitado ainda, porque eu acabo que eu já me exponho no meu trabalho. Então, se puder evitar de sair para evitar o uso prolongado da máscara, é uma boa opção. Mas, por exemplo, profissionais de saúde que têm rosácea não tem jeito, vão ter que usar. Então, eu acho que tem que estar com o skincare bem adequado, orientado pelo dermatologista, o tratamento adequado, porque a gente realmente não vai ter opção de não usar em alguns momentos, né? A gente precisa usar e a gente não sabe até quando, né? Pois é. Isso está acabando com a gente. E a gente pode chegar aqui rapidinho, tirar, passar um pouquinho de água termal, colocar, ou então até mesmo chá de camomila. Em casa, com certeza, né? No ambiente de trabalho. Com as máscaras, Tipo, tá esquentando muito o rosto. Vem aqui, molha um pouquinho com água termal, molha com chá de camomila. Acho que tudo bem, sabe? Até porque
A gente também, se você não estiver dentro de um hospital, num lugar com grande contaminação, você não precisa ficar o tempo inteiro, né? A gente vai tirar, por exemplo, hoje a gente já está tirando para comer num restaurante e tudo mais. Então, acho que tudo bem a gente ir no banheiro, fazer alguma coisinha assim. Acho que a gente vai ter que se adaptar mesmo a isso. Certo. Porque realmente... Agora, assim, eu acho que a questão dessa piora é da máscara, mas eu acho que também é do estresse, é de tudo que a gente está vivendo, né? Verdade. É um conjunto de fatores, né? Verdade. Doutora, laser, luz pulsada, o que a senhora acha? Super bem-vindo. O tratamento hoje de escolha para telangiectasias e para o eritema. Alguém já me falou por aqui que já fez a luz pulsada e não adiantou. É super importante você saber aonde você está fazendo com o seu dermatologista, porque existem diferentes tipos de máquinas de luz pulsada, claro que de diferentes qualidades, e a gente também tem que ver quais são os parâmetros que a gente vai usar. Existem os parâmetros ideais para rosácea. Então, às vezes o paciente chega e fala assim, eu já fiz lá numa clínica de estética, assim, eu falo, então vamos fazer de novo, porque às vezes não foi o parâmetro adequado, não fez o número de sessões adequadas, eu não sei qual máquina que foi utilizada, então tudo isso tem que ser levado em consideração antes de falar que já fez e não fez efeito, porque hoje a gente tem como tratamento de escolha a luz intensa pulsada e os lasers, que tem como alvo o vasinho para telangiectasias e eritema. Eu fiz eu não consigo decorar esse nome, NDIAG. Excelente, Isso. super bem indicado. Eu gostei muito dele. E muitas vezes a gente tem que fazer com uma certa frequência, né? Em geral, eu indico de 4 a 6 sessões de luz pulsada para os meus pacientes com rosácea, e depois eu vou repetindo, geralmente a cada ano, mas se tiver uma piora nesse meio tempo, por algum motivo, a gente pode até realizar com uma frequência, com um intervalo menor. Então, também não realizei uma sessão uma vez e acho que nunca mais eu vou ter. Vamos lembrar que a doença é crônica, ela pode progredir. Então, os tratamentos a gente vai ter que ir fazendo sempre. Vou fazer a luz pulsada e nunca mais eu vou precisar? Não, vai precisar daqui a um tempo. Quanto tempo? Depende muito de cada paciente, do quanto está controlado com os medicamentos, do quanto está conseguindo evitar os fatores desencadeantes. Então, não existe uma regra, né? A gente vai ter que avaliar cada paciente individualmente. Na verdade, eles dão um respiro pra gente, né? A gente respira e depois a crise pode voltar a qualquer momento, porque eles têm que também. É tudo um conjunto, né, doutora? É o laser, é o skincare, é o emocional, é a alimentação. Exatamente. Né? Hoje, é o acompanhamento com o dermatologista. A gente conhecendo a importância da barreira cutânea do microbioma, a gente considera a skincare uma parte muito importante do tratamento da rosácea. Então, acho super importante estar bem orientado, de preferência pelo seu dermatologista, porque é uma parte muito importante do tratamento. E a senhora faz os lasers também na sua clínica? Faço sim. Na minha clínica eu faço a luz intensa pulsada do aparelho que eu tenho, que é um aparelho que chama Starlux, e a gente tem a ponteira especial para luz pulsada, com os parâmetros especiais, e a gente faz sim, a gente tem bastante resultado legal. Na minha clínica são sempre as médicas que fazem a aplicação desse laser, porque a gente sabe que os lasers também podem ter efeitos colaterais, se não forem bem utilizados. A gente tem que saber avaliar o paciente para ver qual parâmetro vai usar, se aquele paciente pegou um pouquinho de sol, a gente também tem que tomar cuidado. Então, não é uma coisa assim, é o laser e vamos aplicar e tá tudo certo. Tem muitas variáveis quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento. Então, eu sempre recomendo que seja feito pelo dermatologista. Tá. Doutora, é na Evive, né? Evive. Evive fica em Moema, né? Em São Paulo. São Paulo, Moema. Depois eu vou botar o telefone, galera, aí para vocês também irem lá. Tem lá na fui lá, gente, é lindo lá. Obrigada, Fran. Lindo. Doutora, uma coisa que eu fico preocupada é a velhice, sabe? Assim, de ficar enrugada. Não é a velhice, é a velhice aqui, né? E a gente não consegue achar uma entidade. Inclusive, agora eu perdi 9 quilos. Peraí. O negócio tá caindo. Eu moro na frente de um heliponto. E acabou de pousar um helicóptero, mas ele já foi embora. Tava um barulho horrível.
Não, mas já tá bom, já tá bom. Já melhorou. Já melhorou. Você estava falando da prevenção do envelhecimento. Porque o que acontece? Mesmo a gente que é gordinha, né? Que vai emagrecendo, vai caindo tudo, né? E a gente envelhecendo também. Eu tô com 44 anos, então, assim, a minha preocupação, eu não consigo achar um anti-idade. Eu queria até experimentar aquele vermelhinho da Vichy, eu queria experimentar ele, para poder ver se funciona. Mas, assim, é uma das minhas maiores preocupações. Bom, vamos lá. Na minha opinião, o uso regular do filtro solar já é um super anti-idade. Então, com certeza, os pacientes de rosácea que fazem a fotoproteção adequada já têm um super anti-idade aí, porque eles estão deixando de ter os malefícios do sol em relação ao envelhecimento. Em relação aos tópicos para anti-idade, a minha recomendação é que eles sejam usados com o acompanhamento do seu dermatologista. Então, se está com a rosácea bem controladinha, a pele bem hidratada, eu acho que dá para a gente tentar alguns cremes anti-idade, de preferência de marcas que são mais indicadas para pacientes que tenham pele sensível, por exemplo. E os procedimentos como a luz intensa pulsada, que é um procedimento super indicado para rosácea, ela também tem uma melhora do colágeno. Então, uma vez que você faz a luz intensa pulsada, você também está tendo um ganho secundário. Os lasers, muitas vezes, também vão melhorar o colágeno. E aí, os procedimentos injetáveis, né? Quando a gente pensa em flacidez, eu acho importante o uso dos tópicos, mas eu gosto bastante de estudar a questão de flacidez e os tratamentos. Na minha opinião, a partir dos 35, a gente precisa fazer procedimento para a gente ver mais resultado na flacidez, entendeu? Eu sou bem fã dos estimuladores de colágeno, né? Dos injetáveis, dos bioestimuladores, também do ultrassom microfocado para o tratamento da flacidez. Então, se você não está usando um creme porque sua rosácea não está te permitindo, não fique tão chateada, porque não são eles, a partir dos 35 anos, que vão segurar tanto esse envelhecimento, sabe? Essa prevenção, assim, do envelhecimento. Eu acho que você usando o filtro solar regular e depois, se você tiver a oportunidade de fazer alguns procedimentos, é a melhor opção. Não fique chateada se você não está conseguindo usar um tópico, porque realmente a questão da flacidez não está ligada somente à pele, ela está ligada a todas as estruturas do nosso rosto. E para a gente tratar procedimento, não é só com os cremes. Então, hoje a gente sabe que tudo envelhece. Osso envelhece, gordura envelhece, pele envelhece, músculo, ligamento. Isso resulta aquela derretimento da face tão comum, né, que os pacientes queixam. Então, assim, não é só o creme que vai segurar. Claro, se você tiver a oportunidade de usar algum produto tópico, ele vai ajudar. Mas se você não tiver, também não precisa ficar chateada com isso. Se você tiver a oportunidade de fazer os procedimentos, é realmente isso que vai te trazer grandes resultados. E usando o filtro solar regularmente, você está também se protegendo, se prevenindo e até tratando alguns sinais do envelhecimento relacionados ao sol. A gente está falando de Botox, mas agora a gente sabe que tem o Sculptra, né? O Sculptra é um bioestimulador, assim como o Radiesse. Tem também um que chama Elancê, são os 3 que a gente tem aqui no Brasil. Ambos vão estimular o colágeno e, sim, realmente, na minha opinião, eles são muito interessantes para o tratamento da flacidez, porque a gente também coloca eles nas diferentes profundidades da pele, então a gente consegue ter um ganho bem interessante. É hoje o que eu mais uso na minha prática clínica para o tratamento da flacidez, associado às tecnologias. E as tecnologias, hoje a gente vê um ganho secundário para a rosácea, como, por exemplo, no ultrassom microfocado. O Sculptra a gente pode usar também, né? Pode usar. Não tem contraindicação para o paciente que tem rosácea fazer uso de bioestimuladores. E aí, como a gente comentou, a gente até vê um ganho secundário, às vezes, nas telangiectasias. Isso não é uma regra, não é uma indicação, mas quando a gente trata, a gente percebe, os pacientes relatam também. Eu fiz o Botox, eu amei. Eu fiz no eu amo também. No início do ano. E outra coisa, o que eu percebia, se eu estiver errado, me corrige, é que isso é um vício, né? Os pacientes sempre perguntam, eu vou ficar viciada? Eu sempre falo assim, não é que você vai ficar viciada, você vai gostar tanto que você vai querer continuar fazendo. Mas se eu não puder mais fazer no futuro, eu vou ter algum prejuízo por eu já ter feito? Não, você não vai ter nenhum prejuízo. Em relação à toxina, como ela diminui a força muscular, impede a contração do músculo, tanto para cima como para o meio, o período que você está sob
a ação da toxina, você deixou de fazer esse movimento e isso é super interessante. Se daqui para frente você não puder mais fazer por algum motivo, você só ficou melhor do que você estaria. Mas você não precisa fazer pro resto da vida. Que realmente é tão interessante o resultado que a gente quer estar sempre fazendo. Mas se você fez uma época e de repente não pode mais fazer, você não vai piorar porque você fez. Isso é super comum, essa dúvida. Porque assim, meu saiu. E eu já tô sentindo que o negócio aqui já tá assim, que outro negócio, sabe, assim, não tá faltando. Vamos fazer de novo, Van. Vamos fazer. Vamos fazer, doutora, porque assim, eu amei a experiência, até muito pela rosácea. A parte interna minha, aquela ardência, aquele incômodo, eu não senti. E eu fiquei estressada, eu fiquei tudo. Então né? você sentiu melhora da sua rosácea com a toxina também. É legal? Sim, legal. Senti bastante. Eu gostei bastante. Mas tem rosadinhos que não se deram bem. Então é uma Sim, incógnita, eu né? já tive paciente que a gente fez o tratamento com a toxina e ele não achou tanta diferença. Isso vai variar muito de um paciente para o outro. Como tudo na rosácea, né? A gente Vai como tudo, em todas as doenças, se você for pensar. Não é só na rosácea, né? Tem paciente que está muito bem com o tratamento e o outro não. Isso é organismo, né? Cada organismo é único. Tem tanta coisa aí pra gente avaliar, então nem todo mundo vai ser feliz só com a cor azul, por exemplo, né? Verdade. Doutora, como é que é? Niacinamida. Isso, gente, eu tô péssima. Pra gente, é ruim, é bom, retinol também. A niacinamida tem um efeito anti-inflamatório, então ela pode ser bem-vinda, mas nem todo mundo vai se dar bem e vai melhorar com ela. Então, não é um princípio ativo contraindicado, mas também não dá para garantir que todo mundo vai ficar maravilhoso com o uso da niacinamida, tá? Retinol, na minha opinião, só se tiver bem controladinha, skincare bem adequado. Acho interessante que seja com acompanhamento do dermato. Tá, e é necessário a gente usar o retinol? Retinol é vida? Eu gosto bastante da ação do retinol. Ele, principalmente, depende da porcentagem também dele, né? Em porcentagem menor que 0,3, ele tá aí dentro do grupo dos dermocosméticos, maior que 0,3, ele tá dentro do grupo mais terapêutico. Ele promove um aumento do turnover celular, então ele acaba renovando mais rápido a pele, e essa renovação melhora tanto a superfície, como rugas finas, manchinhas, como também leva a um estímulo do colágeno. Então, é um princípio ativo muito legal, mas desde que tolerado pelo paciente, né? Então, dependendo de como tiver a rosácea, o paciente não vai tolerar. Então, acho que tem que ser num momento de rosácea bem controlada, com skincare bem adequado, usando de maneira consciente. Certo. A Rosadinha tá falando aqui sobre o fora, aquela espuminha, né? O fórum é aquela maquininha que vibra, né? Eu não acho que tenha grandes vantagens, não. Acho que melhora a questão da higienização, que é a proposta deles. Nunca encontrei nenhum trabalho na literatura mostrando um benefício, assim, terapêutico. Mas eu vejo que os pacientes gostam muito de usar. E eu também sempre falo, se é uma coisa que te dá prazer, você usar com consciência, eu acho que tá valendo. Mas, assim, é fundamental para a sua vida? Não, na minha opinião, não. Mas se te dá prazer, se você usa da maneira correta, não está piorando a sua pele. Só cuidado, porque assim, eu já encontrei relatos na literatura de pacientes que passaram óleos no rosto e fizeram depois uso de maquininhas e tiveram aí pior, tiveram foliculite. Então, assim, tem que ser orientado, usado da maneira correta, não forçar muito, não usar tantas vezes por dia. Eu acho que tudo que está aí na mão do paciente pode ser usado de uma infinidade de maneiras por cada paciente. Nem todo mundo vai usar da maneira correta, vai fazer a força correta. Então, acho que são tantas variáveis que aí fica difícil de falar. Usa que vai ser ótimo. Você não sabe como aquela pessoa vai usar, entendeu? Então, eu tenho um pouco de medo disso. Em relação a higienização, que é a proposta deles, eu acredito que seja muito bom. Não conheço, nunca fiz, mas não acho fundamental. Por exemplo, nunca fiz e não acho que meu rosto tá sujo porque eu nunca fiz, entendeu? Então, eu acho que é bem variável, assim. Não considero algo fundamental no dia a dia, mas se é prazeroso, a pessoa gosta e ela tá usando da maneira correta, eu acho que vai bem. Eu usei, né? Eu comprei, mas eu não comprei essas caras, não. Eu comprei a mais barata, porque vai que dá reação à minha rosácea, né? E aí, o que você achou, então, Van? O que acontece?
Quando você passa o creme, depois que você lava o rosto com ele, né? Quando você passa o creme, fica lisinho. É muito bom, a sensação é muito boa. Eu ainda não fiz a resenha dele porque eu entrei numa crise e eu não sei se foi ele. Então, assim, eu tô esperando para ver. Acho legal não usar nada, muita coisa em crise, né? Sempre falo isso. Aí eu suspendi para poder esperar um pouquinho e depois fazer de novo e fazer a resenha dele. Mas assim, eu gostei. Não é que eu estou falando, é uma coisa essencial, mas eu gostei. Eu achei que a minha pele ficou bem mais lisa na hora de passar o produto, né? Porque eu limpei com ele e passei meus produtos. Então ficou mais fácil. Eu gostei por isso. Legal. Né? Eu acho que usado corretamente, sem exagero, sem colocar muita força, e isso traz um prazer para o paciente, ok. Mas eu acho que, por exemplo, numa crise, numa acne super grave, eu prefiro que os meus pacientes não usem. Essa é a minha opinião. Doutora, a gente conversou a beça, olha só. Nossa! Já vai acabar, a gente não falou um terço. Faltou coisa, a gente tinha mais perguntas, hein, Van? Tem mais perguntas, mas a gente não vai conseguir. Vou ter que pedir mais uma live. Com certeza, é sempre um prazer estar aqui. Adoro falar sobre rosácea, adoro conhecer também a experiência de vocês. Eu acho que é uma troca, né? Isso é muito importante. É verdade. Eu quero te agradecer sempre o apoio de sempre com a gente aqui no Rosácea Grupo, toda a paciência e sempre comigo. gente, porque assim, eu pergunto, ela responde na hora, não é tipo, vou demorado não, tá? Ela tá sempre ali. Sempre ali. Eu quero muito te agradecer esse carinho, adorei te conhecer pessoalmente. Eu também. Você realmente é tudo que eu imaginava, mais um pouco. Conversamos bem. Vou voltar, né, mês que vem. Tô te esperando. E eu vou na sua clínica, hein? Vamos marcar aí a próxima live. Veja quando eu melhor aí para os rosadinhos e me avise. Tá bom, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho com a gente. Obrigada por tirar nossas dúvidas, por passar informações, que é o que a gente mais precisa, tá? E eu vou botar o seu contato na live aqui também para o pessoal, porque as pessoas me perguntam muito, eu passo muito por direct, mas eu vou botar também aqui na nossa live. Obrigada, Van. Muito obrigada, um super beijo. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer levar informação. E sabe que, por causa de vocês, eu também vou atrás de mais coisa, eu vou estudar mais coisa para trazer sempre as melhores respostas para vocês. Contem sempre Epa! Obrigada, doutora. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Galera, a gente tem o sorteio, né? Agora. Só que tem o seguinte, falta 2 minutos para a gente terminar a live. O Instagram vai cortar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou sair, vou salvar essa live e eu volto, tá? Para a gente fazer o sorteio. Então, fiquem ligados. 1 minuto, 1 minuto e meio eu tô de volta, tá? Não esquece, voltem, porque para o sorteio a gente tem que conferir lá as regras e uma delas é estar na live. Quem também já se inscreveu lá no YouTube, tira o print, que aí facilita na hora da gente conferir, tá? Volto já, hein, galera?